never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galerinha do sexto ano, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início, Já começamos a falar sobre o nosso gênero textual na aula de língua portuguesa e hoje estou aqui, para dar aula de produção textual, certo? Vamos lá. A gente começou a falar na aula 1 sobre a lenda. Quem aí lembra? Sobre as características das lendas. Qual o motivo, de se formular uma lenda? Para que ela serve? Quem utilizou? Quem utiliza? Já se fizeram essas perguntas? Não? Seria interessante você se auto-perguntar e procurar saber por que as lendas elas foram criadas. Qual o intuito da lenda? Qual o objetivo dela? De alcançar o quê? A gente leu, juntos na aula de língua portuguesa, As Lágrimas de Potira. As lágrimas da Índia, se tornaram em diamantes. Isso é uma lenda. E a lenda faz parte da nossa tradição. Dentro do folclore brasileiro, nós temos algumas lendas muito conhecidas. Boitatá, Curupira, Saci-Pererê, Mula Sem Cabeça e vários outros que a gente vai ver ao longo da nossa aula. Nós temos aqui algumas características marcantes que é bom se atentar, para poder depois vocês identificarem e produzirem as suas próprias lendas, certo? Nós temos aqui, a lenda ela é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. Então, vamos voltar um pouco no passado. As pessoas mais antigas, mais velhas, elas contavam histórias oralmente, através da boca, da fala. Então, elas criavam histórias para contar, o surgimento de alguns seres ou objetos. Como a gente viu, a história, a narrativa das Lágrimas de Potira, que se transformaram em diamantes. Então, é muito importante a gente saber que foi uma tradição, que utilizou-se muito da lenda, e a lenda ela é transmitida de geração em geração. Onde meus pais me contaram, eu vou contar para os meus filhos, os meus filhos vão contar para os filhos, que os filhos vão contar, e assim sucessivamente, certo? Então, a lenda ela é uma narrativa que foi transmitida lá no passado oralmente, certo? Outra característica, da lenda. As lendas, elas são de caráter fantástico ou fictícios. As lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais. Então, para ficar uma história, vamos dizer assim, uma história que uma história que chama a atenção do leitor. Então, vamos contar a história de qualquer jeito. Então, eles combinavam o que já existia com fatos que ainda não existiam. Então, alguns das lendas que vocês já leram, que nós vamos ler, vocês vão perceber que às vezes eles são seres humanos comuns e às vezes eles têm aquela fantasia, aqueles, vamos dizer assim, aqueles poderes para poder, no caso, as lágrimas de Potira, elas não se transformaram por si só em diamantes. Teve, a mãozinha de Tupã. Então, é muito importante. A história, a lenda, ela narra aquela história, mas é aquela história fantasiosa, que pega o que é verdadeiro com o que não é verdadeiro, o real com o irreal, e juntam e transformam em uma lenda, certo? Vamos lá. E um fato muito importante sobre a lenda, sabe qual é? Às vezes a lenda ela pode ser verdadeira. Isso. Uma lenda pode ser também verdadeira. Então não é porque que dentro da sua narrativa ela tem, vamos dizer assim, poderes ou, vamos dizer, um
tema fantasioso que ela não exista. Então, a lenda, ela combina o fato real com o irreal, mas ela também pode ser uma história verdadeira. Ou não, né? Certo? Vamos lá. E também é muito importante eu falar aqui para vocês que a palavra lenda, ela é de origem latina. Sabe o que é que significa a palavra lenda em latim? Significa o que deve ser lido, certo? Então eu gostaria que vocês pegassem os livros de produção textual. Vamos lá comigo. E abrissem já na página 22 o livro de produção textual, certo? Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui como nasceu a mandioca. Alguém já ouviu falar em mandioca? Já comeu? É gostosa? Com café é uma delícia. Pois vamos lá, o nosso texto 1 da nossa produção textual. Como nasceu a mandioca? Vamos ler esse texto juntos. Certo dia nasceu uma indiazinha, pele branca, bem branquinha. Por sua beleza e pela cor de sua pele, Mani chamava atenção na tribo. Como é linda e branquinha esta menina! Não era apenas a cor da pele que fazia de Mani uma indiazinha diferente. Ela se alimentava pouquíssimo e comportava-se diferente, como se estivesse a esconder algum mistério. Numa manhã ensolarada, Mani não conseguiu se levantar da rede. Toda a tribo ficou preocupada e pediu que o pajé tentasse curá-la. Foram muitas rezas e ervas. Mani não resistiu. Sem dor ou qualquer sofrimento, ela simplesmente se foi. Muito comovidos e tomados pela saudade, seus pais enterraram-na dentro da própria oca. Todo dia o túmulo da indiazinha era regado com água e lágrimas. Um belo dia, ao regar o túmulo de Mani, seus pais perceberam que lá brotava uma plantinha. Daquele dia em diante, a plantinha não parava de crescer, sempre forte e viçosa. Intrigados com o súbito nascimento daquela plantinha tão linda e desconhecida, os pais de Mani decidiram cavar para descobrir de onde vinha. Ao cavar, depararam-se com as raízes fortes e marrons. Ao descascarem essa raiz, depararam-se com uma polpa bem branquinha, que muito se parecia com a de Mani. A tribo então decidiu chamá-la de Manioca, que significa casa de Mani, já que foi no túmulo dela que nasceu a plantinha. E a indiazinha que deixou a tribo tão precocemente transformou-se numa forte e apetitoso alimento para as tribos do Brasil. Olha que interessante o surgimento, né, da mandioca, que é mani, a casa, né, e oca da Mani, que é onde nasceu a plantinha, né? Então é muito interessante, é uma história muito interessante. E agora eu convido vocês a praticarem, né, a interpretarem o texto a partir desse momento. A nossa atividade está na página 23. São 5 questões de interpretação desse texto, dessa lenda. Como nasceu a mandioca, certo? Depois que vocês fizerem a atividade no dia correto, tem o cronograma agora de entrega de atividades, vocês irão me enviar as fotos, beleza? Essa é a primeira atividade. Hoje não é só uma, são 2, certo? Aí vocês vão pegar o livro de língua portuguesa e vão colocar na página 112. É hora de produzir. A hora mais interessante, né? Que eu vou ouvir histórias criadas, produzidas por vocês. Vamos lá. O É Hora de Produzir da página 112, nós temos aí algumas lendas do folclore brasileiro. Algumas vocês já conhecem, ou quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer agora, certo? Vamos lá. Eu não vou ler todas, eu vou deixar que vocês leiam em casa, para melhor, né, ter um entendimento sobre essas lendas, porque a partir desse momento vocês irão também praticarem a produção. Vamos lá. Nós temos na página 112
A primeira lenda, Negrinho do Pastoreio. A 2, Saci Pererê. Nós temos na página 113, Comadre Florzinha, Boto, Serpente Emplumada. Na página 114, o Curupira e a Mula Sem Cabeça. Quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer agora essas lendas. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção. E na É Hora de Produzir, nós temos aqui uma proposta e um planejamento que vocês irão seguir à risca, né? Para poderem fazer a produção de vocês. Vamos lá. Eu não vou me estender porque vocês têm tudo no livro de vocês e dá para vocês seguirem o planejamento através aqui do livro. Só vou falar as partes mais importantes, certo? No planejamento, na A2, A1 vocês vão ter, né, que ler e formularem a lenda de vocês em parágrafos, porque a gente já estudou a frase, estudou a oração simples e composta, estudamos o período, as frases subordinadas e coordenadas, e a aula passada de língua portuguesa foi sobre o texto. E o texto, ele é um encadeado de frases, de palavras, né, dentro de um, vamos dizer assim, de um parágrafo mesmo. Vai ser dividido entre parágrafos. Aí nós temos na 2, que é muito importante, que eu vou cobrar dentro da produção de vocês. Antes de começar a escrever, pense nisto. Então, antes de vocês começarem a produzir, é bom se imaginar o que vocês irão produzir, certo? Primeiro, ponto. Como surgiu esse personagem? Esse que vocês irão falar? Quando e onde? Que feitiço foi capaz de criar esse ser? É possível desfazer o encanto? Se tem como ou se não tem como, vocês irão também detalhar dentro do texto de vocês, dentro da produção de vocês. Quem poderia desfazê-lo? Isso se ele puder ser desfeito, né? E essa foi a nossa aula de hoje, lembrando que são 2 atividades do livro de produção e do livro de língua portuguesa. Livro de produção vai ser na página 22 e 23, Surgimento da Mandioca, e na página 112 a 115 é hora de produzir, certo? Então, as 2 atividades eu vou estar aguardando no prazo, né, na data. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.